2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, certo? 2 Timóteo 4 diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez. Senhor, suplicamos que o Senhor fale conosco segundo a tua vontade, que de fato nós possamos diminuir e que o Senhor cresça, que o teu reino avance, ó Deus, para a tua glória. Tem misericórdia de nós, somos pecadores, carecemos da tua graça. Nos ensina o que o Senhor tem para nós nessa noite. Suplicamos isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, essa carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo é uma carta de um conselho de um pai ao seu filho. Você que é pai, você quer o melhor para o seu filho. Você quer que o seu filho se dê bem na vida. Você quer que o seu filho se lembre de cada instrução que você deu para ele durante toda a vida. Paulo aconselha Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. E na primeira carta, no capítulo 4, no versículo de número 12, ele aconselha Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Ele diz a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Paulo vai aconselhar Timóteo nessa carta, na segunda carta, no capítulo 1, verso 8, ele vai dizer: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele vai dizer: Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho, mas participa comigo dos sofrimentos. Não se envergonhe do seu amigo, irmão, que lhe influenciou, poderíamos dizer, entre aspas, do seu pai na fé. Não se envergonhe, mas participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. De fato, nós não devemos ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu, do grego, do gentio, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo também vai aconselhar Timóteo, meus amados irmãos, a sofrer pelo Evangelho. Ele diz isso no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os que desejam viver em Cristo vão enfrentar oposição, vão enfrentar, consequentemente, resistência. Ele aconselha Timóteo a sofrer pelo Evangelho.
É um evangelho que implica sofrimento. Implica muitas vezes dor. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 29, ele diz: a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. A você que diz ser seguidor de Cristo, que diz amar a Jesus, é dado o privilégio de não somente crer nele, de não somente confessá-lo como Salvador, mas é dado a você o privilégio de padecer por Ele, de sofrer por Ele. E Paulo também aconselha o jovem Timóteo a preservar o Evangelho. Em 2 Timóteo 1,13 ele diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus a sã doutrina que você ouviu de mim. Ele está dizendo: Timóteo, guarda. No contexto da carta ele está dizendo: guarda com fé e amor em Cristo Jesus a sã doutrina que você ouviu de mim. As sãs palavras, o santo ensino, o santo evangelho, guarda. Então ele aconselha Timóteo a sofrer pelo evangelho, porque os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, sofrerão perseguições. Ele aconselha Timóteo a preservar aquilo que ouviu, a reter a sã doutrina, e ele diz a Timóteo: olha, não se envergonhe, Timóteo, do evangelho, não tenha vergonha do evangelho, Timóteo. E Paulo diz: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele diz: eu estou sofrendo, contudo a palavra de Deus não está presa. Embora eu esteja aqui encarcerado, e não é a prisão, não chega nem perto do que é um preso ser tratado de maneira humanitária hoje. É muito pior do que as condições precárias dos presídios do Brasil. Condições subhumanas. Paulo estava ali. Ele diz: eu estou algemado, Timóteo, mas a palavra de Deus não está presa. E é porque a palavra de Deus não está presa. Ele diz: por esta razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo. Se lembre de Jesus Cristo, Timóteo. Se lembre de Jesus Cristo, Timóteo. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Essa é a mensagem. E nós somos desafiados a pregar a palavra de Deus no mundo relativista. No mundo onde o certo é errado e o errado é certo. No mundo que o correto é ter o jeitinho brasileiro. No mundo que diz para nós o tempo todo que tudo é relativo. E talvez você devesse perguntar: relativo a quê? Somos desafiados a pregar a palavra de Deus no mundo relativista, que assassina bebês todos os dias, que mata crianças. E você sabe que a diferença entre o óvulo fecundado e eu e você é tempo de vida e nutrição. O óvulo fecundado se alimenta de nutrientes ligados à placenta da mulher. Eu e você nos alimentamos de arroz e de feijão. O óvulo fecundado tem alguns dias. Eu e você temos alguns anos. Mas como pregar esse santo evangelho, essa sã doutrina no mundo relativista? No mundo em que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, é o contexto anterior a esse texto que nós lemos, ele diz: saiba, porém, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E nós estamos vivendo esses últimos dias, desde os dias da Palestina no primeiro século. Desde os dias em que Cristo ascendeu aos céus. Paulo escreve a Timóteo, ele está dizendo, é esse contexto, ele diz: nos últimos dias vão sobreviver sobre vocês tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a sua eficácia. Ou seja, parecem ser bonzinhos, parecem ser legais, parecem ser cordiais. Mas esse é o tempo em que nós vivemos.
Como pregar a palavra de Deus no mundo relativista. Como pregar a palavra de Deus num tempo em que os homens abandonaram as relações naturais pelas mulheres e estão se inflamando de paixões uns pelos outros. Pode-se chamar isso do que for, mas para a palavra de Deus, para o Evangelho, isso continua sendo o que é abominação. Abominação ao Eterno. É uma prática que é igual a qualquer pecado. O problema é que estão dizendo que isso não é mais pecado. E a sociedade que tenta de todas as formas, de todas as maneiras, destruir a família. E em meio a o falso evangelho que é pregado, a impiedade, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Essa é a era do gelo final. Nos últimos dias. E Deus está dando uma chance ímpar a vocês. Deus está nos dando uma oportunidade única e ímpar. Essa é a era onde as guerras não serão mais através de mísseis, bombas, não. Mas eles desejam conquistar o seu coração. Nas sutilezas, nas propagandas, na mídia. Eles desejarão, como emissora nesse país, chamada Rede Globo de televisão, que serve para burrificar o ser humano. Que agora posa de santa e de inclusiva, mas apoiou a ditadura militar. Agora, eles querem conquistar as nossas crianças. Pedófilos, vagabundos, filhos do diabo, filhos de Satanás, como o senhor Ed Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a favor do aborto. Filhos de Belzebu, instrumentos do diabo. Eu só citei um, tem muitos. Como pregar a sã doutrina no mundo relativista? Em primeiro lugar, Paulo nos dá a motivação para pregar o Evangelho. Versículo 1, acompanhe comigo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa expressão, conjuro-te, quer dizer, Timóteo, dê testemunho solene do Evangelho, testemunhe acerca do Evangelho, testemunhe acerca da palavra de Deus. Ele está chamando Timóteo e ele dá a motivação, por causa de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Paulo está indo agora aqui para a morte, está passando o bastão para o jovem pastor Timóteo, e ele está dizendo, olha, eu vou morrer, conjure-te, eu rogo a você, dê testemunho de Cristo, dê testemunho do Evangelho, seja onde for, dê testemunho do Evangelho, porque Cristo Jesus há de julgar os vivos e os mortos. A motivação é Cristo, que dirá a todo aquele que de fato nasceu de novo, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Já pensou você ouvir isso de Jesus? Entra na alegria do teu Senhor. Mas tem crente que não vai para lá porque não gosta de Jesus, não ama o Evangelho. Tem líderes ímpios e mundanos, tem gente da mídia que detestaria o céu e não pode herdar o reino de Deus
porque odiaria estar no céu. O céu é muito chato para quem ama a riqueza. O céu é muito chato para quem ama as coisas deste mundo. O céu é horrendo, é terrível. A presença de Jesus para quem ama a si mesmo. O céu é algo absurdo, inconcebível. Por isso a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É loucura para os judeus e todos os religiosos. É escândalo para os gentios. Eles rejeitam a cruz. Eles não amam a cruz. Mas é o que Paulo está dizendo a Timóteo: dê testemunha. Conjuro-te perante Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Dê testemunho solene acerca de Cristo. Lutero dizia que ele pregava como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Pregue o Evangelho como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, tivesse ressuscitado hoje e amanhã estivesse voltando, porque de fato Ele está às portas e Ele vai voltar. Quer você indo até Ele, quer Ele vindo até você. O maior legado que vocês pais podem deixar para os filhos de vocês é que eles amem a Cristo mais do que qualquer coisa. E não adianta só entreter, não adianta só dar coisas, não adianta só fazer coisas, não. O maior legado que você pode dar às pessoas que você ama, às pessoas que convivem com você, é dizer: o maior bem que eu tenho não é ouro nem prata. A igreja primitiva não tinha ouro nem prata, mas ela tinha um levanta e anda. Ela tinha o poder do Espírito Santo de Deus na vida dela. Hoje a igreja evangélica tem o ouro e a prata, mas ela não tem o levanta e anda, porque não há poder do Espírito Santo de Deus. Falta fervor espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, você vai dar conta. Jesus vai julgar os vivos e os mortos, quer você acredite, quer não, você vai dar conta. Jesus irá julgar os vivos e os mortos. Tem um pastor, homem de Deus usado na história, chamado Richard Baxter. Ele disse: cuidado, pastores, ao escreverem os seus sermões, para que vocês não estejam assinando a sua própria sentença de morte. Todas as vezes que eu prego para vocês, eu fico me perguntando: será que eu não estou escrevendo a minha própria sentença de morte? Cuidado quando você medir, falar de alguém, pensar sobre alguém, cuidado para que você não esteja escrevendo a sua própria sentença de morte. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O fato é que na primeira vinda do Cristo de Deus, aquele Rei e Senhor soberano sobre todas as coisas, se esvaziou. Abriu mão de exercer a sua onipotência. E quando diziam para ele: desça da cruz, ele não fez. E quando diziam para ele: se fizeres algum milagre ou sinal, nós vamos crer, ele diz: o maior sinal é o sinal de Jonas. O maior sinal é morte e ressurreição. Aquele Cristo, manso e humilde de coração, que se esvaziou, que pelo caminho abriu mão de exercer a sua onipotência. Aquele Cristo que foi cuspido, ultrajado, tomou tapa na cara, tomou tapaço na cara de Caifás. O próprio Deus que se esvaziou. Aquele cordeiro humilde. O jovem menino de 12 anos que estava no templo ensinando os escribas e os fariseus, e todos admirados com a sua doutrina. O jovem carpinteiro de Nazaré, simples e humilde, que não tinha onde reclinar a cabeça, ao qual diziam: como que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou, ele nunca foi à escola? Aquele Cristo, ultrajado, cuspido, humilhado e ferido,
que se esvaziou, que se fez carne, que foi morto e ressuscitou, voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que governa as nações com cetro de ferro, quando ele vier, não haverá dúvida sobre quem está realmente no controle. Ele voltará dessa vez como juiz, para julgar os vivos e os mortos. Cada palavra dita, cada coisa feita em oculto, o que vocês fizeram às escondidas, será proclamado dos telhados. Diante daquele a quem o próprio Salomão disse que cada um de nós daria conta. Diante daquele que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem um dia nós teremos de prestar contas. Está tudo nu e patente perante Ele. E aí, Timóteo, você não vai aqui fazer marketing pessoal, como muito pregador e muito evangélico faz. De vez em quando tem que chegar para o cara e dizer: meu filho, você não é Satanás. Por quê, pastor? Eu vim de não sei aonde, vou para não sei aonde, rodeio a terra, passeio por ela. Você não é o diabo para falar da sua agenda o tempo todo, não. De onde você veio, para onde você vai. Mas é perante Cristo que há de julgar os vivos e os mortos, dê testemunho. Não se engane, tudo que foi feito, quer seja bom, quer seja mal, será trazido no dia do juízo. E não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que o seu pastor pensa de você, a sentença será pronunciada pelo justo juiz, que conhece você profundamente, no íntimo. Em cada um de nós existem 3 tipos de pessoas: a quem nós achamos que somos, quem as pessoas acham que nós somos, e aquilo que Deus sabe que somos. No final só vai prevalecer a terceira. Só importará o que Deus sabe a nosso respeito. E não tem historinha de carochinha, meu filho. Se você nasceu de novo, você está salvo. Se você não nasceu de novo, você pode ter sido evangélico 200 anos da sua vida, só perdeu o tempo. Pode também ter nunca pisado numa igreja, perdeu o tempo também no mundão. Estou dizendo isso porque quando vocês me chamaram aqui para pastoreá-los, eu disse a vocês que eu era escravo desse livro. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Em segundo lugar, pregar a palavra no mundo relativista. Precisamos ter, em primeiro lugar, motivação para pregar o Evangelho. Em segundo lugar, a ordem para pregar o Evangelho. A ordem é clara, versículo 2. Prega a palavra, insta, ou seja, ensina, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência e doutrina. Prega a palavra. Pregue a palavra para os seus filhos, pregue a palavra para o seu cônjuge, pregue a palavra na sua escola, pregue a palavra no seu trabalho. Pregue a palavra.
É a palavra de Deus que santifica a igreja. Jesus Cristo disse em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que nos santifica. É a palavra que nos separa. Não é a palavra do pastor, não é a sua palavra, é a palavra de Deus que santifica a igreja. Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorta com toda a paciência e doutrina. Nós somos chamados e convocados a pregar a palavra de Deus, mas nós não pregamos mais a palavra de Deus. E aí a gente acha que o Senhor vai nos isentar da responsabilidade de pregar a palavra. Como vão ouvir se não houver quem pregue? E como crerão se não forem enviados, diz o apóstolo Paulo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir aqui, um dos meus adolescentes me perguntou isso no discipulado de maneira muito inteligente. E eu disse, o ouvir aqui é entender, é compreender, é assimilar a palavra de Deus no seu íntimo. Pregue a palavra de Deus que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Tinha um homem na história chamado Dan Bonner, autor do livro O Peregrino, ficou 12 anos na prisão por pregar o evangelho. Um homem de Deus, um pregador batista, cheio da unção de Deus. E aquele homem, quando era espremido, quando ele era perseguido, quando ele era ultrajado e ofendido, dele saíam versículos bíblicos. A nossa geração de crentes não conhece as Escrituras. Se você espremer, não sai um versículo. Porque não leem as Escrituras, não meditam nas Escrituras. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem que meditar nas Escrituras. Não adianta a gente querer construir uma nova geração que não ama a palavra de Deus, que não ama o ensino do Evangelho. Não adianta. Não adianta a gente querer transformar Gentil do Ouro se a palavra deixou de ser o centro dos nossos púlpitos. Não adianta. Não adianta querer avivamento de festival, de oba-oba, de movimentos. Não, isso não vai mudar as pessoas. O que pode transformar as pessoas é quando ouvindo o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue a sã doutrina, pregue os ensinos de Cristo e, sobretudo, com testemunho de vida, porque nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo. Mas me parece que isso que tem sido o problema, porque nós temos arrotado muita coisa. Nós somos irmãos bons argumentadores. Nós viemos para a igreja para avaliar as pessoas, para medir as pessoas, para medir isso, para medir aquilo. Nós somos bons faladores, mas testemunhar do Evangelho com a nossa vida, testemunhar do Evangelho com a nossa conduta, sobretudo com a vida piedosa diante de Deus, isso nós estamos muito distantes. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Deus fez um casamento indissociável chamado doutrina e vida. Sabe o que é doutrina? Vem de uma palavra grega chamada didaquê, ensino. Não basta só falar, meu filho, tem que testemunhar. Sua vida tem que ser exemplo. Não adianta dizer, eu quero que fulano da minha família se converta. E o que você tem feito? Você tem pregado o que para ele? Tem pregado o que para ela? Eu quero que isso mude na minha vida. E você? Como é você? Quando ninguém está vendo. Como é? Qual o seu testemunho? Pregue a palavra. Martin Lloyd Jones diz que a pregação é a teologia em fogo. A teologia de um homem que está em fogo. O pai da igreja metodista, John Wesley, ele dizia para os pastores da sua época, ponham fogo nos seus sermões, ou ponham os seus sermões no fogo. E o fogo não é para ninguém rodar, cair, rodopiar. É o fogo que está lá em Hebreus. Deus é fogo consumidor que purifica. E se não purificar, consome pela sua justiça. Pregue a palavra. Mas como é que a gente vai pregar aquilo que a gente não conhece? A Bíblia virou, na nossa geração, uma caixinha de promessas que a gente usa conforme o nosso bem-estar e a nossa conveniência.
Mas pensar acerca das Escrituras tem nos sido muito difícil. Pensar de acordo com o critério do Evangelho tem sido difícil. Porque o cara lê lá em Levítico, a lei de talhão, né? Olho por olho, dente por dente, insulto por insulto. Aí ele vai para Jesus e vê Jesus dizendo: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, orem pelos que vos perseguem, façam bem aos que vos maldizem. E ele fica confuso. Um dia ele está em Levítico, outro dia ele está lá em Jesus, e ele fica, meu Deus, aí dá essa confusão, essa noia na cabeça dele, ele fica na dúvida. Ele fica, o que é que eu vou ser? Evangélico, católico, budista, cristão, ateu? Aí as pessoas se tornam tudo. Ateu num dia, budista no outro, evangélico no outro, católico no outro. E aí nessa salada de frutas, Satanás não está querendo mais que ninguém saia da igreja, não. O que Satanás quer é que as pessoas fiquem dentro dos templos e dentro das igrejas, mas vivendo um cristianismo sem Cristo, pregando o evangelho sem renúncia do eu, e anunciando que existe um homem que não tem pecado. Jesus pregava o evangelho, as pessoas diziam, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Jesus disse para os discípulos, vocês também não querem ir, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Aqui vocês nunca serão coagidos. Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pregar a palavra, Timóteo, a ordem para pregar o evangelho, implica vivenciar o evangelho. Calvino dizia, porque o evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Tem muito reformado que não sabe disso, mas João Calvino era considerado o teólogo do Espírito Santo. Tirando os meus adolescentes que usamos muito, tem muita gente da idade de vocês que não sabe disso. Mas eu sei que vocês aprendem muito e me ensinam muito também. Tem muito jovenzinho da idade de vocês que não sabe. Tem bons livros, bons autores, mas não adianta. Porque o que importa é imitar a Cristo. Se não for igual a Cristo, pode pintar de verde e jogar no lixo. Os livros, os autores, né? É imitar a Cristo. Prega a palavra. Você só pode pregar a palavra com ousadia e intrepidez. A palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir juntas e medulas e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Você só pode pregar a palavra se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 4, capítulo 30, versículo 30, Paulo diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual foste selados para o dia da redenção. A Bíblia fala de Sansão, que o Espírito de Deus estava com Sansão e Sansão fazia isso. O Espírito de Deus estava com Sansão e acontecia aquilo. O Espírito de Deus estava com Sansão. Certo momento, o Espírito de Deus não estava mais com Sansão e ele não percebeu. E ele não notou. Não vá na força do seu braço, não. O profeta Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não vá pela força do braço, não vá pela força do intelecto, não vá pela força do ego, não vá pela força do seu coração, não, porque você vai se dar mal. Você só pode testemunhar de Cristo, de fato e de verdade, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que se o Espírito Santo de Deus fosse retirado da terra, nós continuaríamos a fazer as mesmas coisas e não notaríamos a diferença. Perca tudo.
Deus me mostra como pastor, é que eu posso perder até o púlpito, mas eu não posso perder o altar diante de Deus, a presença de Deus. Prega a palavra contra você. Deixa ela encarnar em você, mexer na sua interioridade, confrontar os seus pecados, o seu ego. E aí só então, depois de você tirar a trave que está no seu olho, aí você vai cuidar de tirar do cisco que está no olho do seu irmão. Pregue a palavra. Davi, no Salmo 51, ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Que é uma das gerações que mais vale a pena investir. Por isso que eu disse no início que nós, como igreja de Cristo, estamos tendo uma oportunidade única. Por isso que eu invisto tanto nesses meninos no discipulado, eu invisto tanto nos nossos pré-adolescentes. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça, ela já está tão formatada que a minha esperança é que essa geração faça alguma diferença. A minha esperança é que pregando para eles eu também me converta e me arrependa. Que eu me torne menos orgulhoso, menos cheio de mim. E que o Evangelho, somente Ele, me transforme num ser humano melhor. Mas pregar a palavra a tempo e fora de tempo é uma batalha já perdida. E eu vou dizer a vocês por quê. Em terceiro lugar, há uma indisposição em se ouvir o Evangelho. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão às fábulas, aos mentirosos finais felizes. Não suportam a sã doutrina, não suportam o ensino do Evangelho, não suportam o Evangelho da graça, mas sentem comichão nos ouvidos. Sabe o que é coceira nos ouvidos? As pessoas têm fome de novidades, de atrativos, porque o Evangelho não mais basta. Incômodo com a sã doutrina. Que Deus disse para o profeta Ezequiel: você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Porque são um povo de dura cerviz. Prego o Evangelho na nossa sociedade gentiorense. Se eu falei errado, depois vocês me corrijam. E vocês vão ver muitos nas esquinas, nos becos, em cada canto dessa cidade, sentindo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos.
conseguem ficar 1 hora na internet vendo pornografia. Mas se você pregar o evangelho 5 minutos, eles vão sentir coceira, comichão. Eu não aguento, para! E eles vão juntar mestres segundo os seus próprios desejos ímpios. Eles vão cercar-se de pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir. Se eles querem ficar ricos, eles vão ouvir pessoas que vão pregar sobre prosperidade. Se eles querem ser divertidos, eles vão procurar um pregador que pareça o palhaço gostosinho do circo. Né? Se eles querem ter sucesso, ter fama, prestígio, eles vão procurar um cara que pareça com eles, que encha a bola deles, que encha o ego deles, que faça acordos com eles. E a palavra de Deus atual, lá em Jeremias capítulo 5 diz, versículo 25, as vossas iniquidades desviam vocês, os vossos pecados afastam de vocês o bem, porque entre o meu povo se acham perversos. Versículo 27, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça e compare com o Brasil. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraude. Essa nação foi construída, a colonização que se fez nesse país, ela foi feita através de fraude. Os nossos políticos, os líderes religiosos, as pessoas que não querem estudar, não querem fazer nada, mas basta dizer que tem uma festa na cidade e estão lá, construíram suas casas baseadas em fraude. Por isso, se tornaram poderosos, enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos. Não julgam o direito do necessitado. Olhe para aquela, desculpa a expressão, aquela desgraça chamada bancada evangélica, que é uma desgraça. Desgraça, você sabe que é ausência de graça, né? Eles não defendem a causa do órfão. Não castigaria eu essas coisas? Não me vingaria eu de uma nação como essa, diz o Senhor? Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês vão fazer quando tudo isso chegar ao fim? Essa é a coisa espantosa e horrível que acontece nesta terra. Interesses, conveniência. Gente que vendeu alma a Satanás. E aí, o Evangelho não encontra aceitação. Meu conselho a vocês é o mesmo de Jesus, não tem diferença. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que trilham por ela. Tem muita gente no caminho largo. Você está falando de mim, pastor? Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não vivo com você.
Pastor não é leão de chácara para ficar fiscalizando a sua vida, o que você faz. Não, isso não é, eu não fui chamado para isso. Agora, entre pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida e poucos são os que o encontram. Não só a porta é estreita. A gente fala muito que a porta é estreita, mas não só a porta, mas o caminho também é estreito. Tem que negar a si mesmo. E essa teologia, uma vez salvo, salvo para sempre, eu acredito. Mas não pense que você vai viver à torta e à direita do jeito que você quer, fazendo o que bem dá na telha, dizendo uma vez salvo, salvo para sempre. Se a sua vida diz totalmente o contrário, não pense. De Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Por último, o conselho da palavra de Deus a você. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre plenamente o teu ministério. Sabe o que é ser sóbrio? Seja lúcido. Esteja atento aos tempos, seja lúcido. Quanto ao mal, Paulo diz, seja como criança. Quanto à mentalidade, ao modo de pensar, seja adulto, seja lúcido. As pessoas falam muito, sobretudo no meio neopentecostal, de batismo com o Espírito Santo. E eu digo a vocês, o batismo com o Espírito Santo é um batismo de lucidez. Quando alguém se converte, recebe a Cristo como Salvador, é batizado com lucidez. O cara não fala em línguas à torta e à direita, ele aprende a dominar a língua que tem. Está entendendo? Esse é o batismo com o Espírito Santo genuíno. Uma igreja que fala em língua, mas não domina a língua. Ah, teve um mover lá que Deus derrubou fulano. Deus derruba quem, rapaz? Você já viu Deus derrubando ninguém? Eu lembro Deus derrubando Paulo no caminho de Damasco e deixando ele cego. Você quer ficar cego? Ser sóbrio, lúcido, discernindo os tempos, guiando a sua vida a partir da palavra de Deus. Sobriedade. Suporta as aflições. O principal é suportar. O principal é suportar. Essa teologia barata que ensina aqui agora, venha para Jesus e os seus problemas vão se resolver, é mentira. Venha para cá que agora a sua vida vai melhorar, mentira, vai ficar mais difícil. Congrega agora na Igreja Batista Gentil do Ouro e sua vida agora vai ficar mil maravilhas. Não, pode piorar e muito. Principalmente depois de um sermão desse. Você pode até ficar com raiva de mim, eu não estou nem aí. Todo mundo vai ser tratado de forma igualitária, desde o menor até o maior. O principal é suportar. Suportar. Está doendo, né? Mas suporta. Tem crise? Tem, mas suporta as aflições. Isso aqui não foi um cara dentro do ar-condicionado falando, não. Isso aqui foi um cara dentro de uma prisão, dizendo: Timóteo, suporta, meu filho, as aflições. Estão falando mal de você por causa do testemunho do Evangelho? Não é porque você é fofoqueiro, linguarudo, não. É por causa do Evangelho, então suporta as aflições, suporta. Aguenta. Porque no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, suporta as aflições. Jesus não prometeu, grave isso, Jesus não nos prometeu proteger da vida, não. Ele prometeu nos proteger na vida. Entendem a diferença? Jesus não prometeu nos proteger da vida, Ele prometeu nos proteger na vida.
Ele não prometeu ausência de problemas, ele prometeu presença diante de todos os problemas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca chorará sozinho, Cristo está com você. Suporte as aflições. Faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. O que foi que Deus colocou na tua vida? Foi cuidar da sua família? Foi servir no reino de Deus? O que Deus colocou para você fazer, faça com todas as suas forças. Suporte as aflições. Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu vou morrer, o tempo da minha partida é chegado. E ele termina com a declaração que eu vi minha avó fazer no leito de morte, quando ela estava morrendo, vítima de um câncer no estômago. Ela disse: ecoando o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Suporta as aflições. Submeta-se à morte cotidiana das suas ambições. Porque qualquer que quiser perder a sua vida irá salvá-la. E qualquer que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Se você esqueceu tudo que você ouviu aqui nessa noite, o meu convite a você: guarde isso no seu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nos diz o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito: rejeita as fábulas profanas e tolas e exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Exercita-te numa devoção profunda e sincera ao Filho de Deus. Exercício cotidiano. Porque o exercício físico é de pouco proveito. A piedade para tudo é proveitosa. Não malhe só o corpo, não. Aliás, malhar só o corpo é de pouco proveito, diz Paulo. Só ajuda na saúde. E para os caras tomar bomba e ficar se amostrando. Só na saúde, mas a piedade é mais proveitosa. Porque tem a promessa nessa vida e na era que há de vir. Você vai ser mais humano, você vai ser um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor ovelha, um melhor pastor. Exercita-te na piedade, a devoção sincera, genuína ao Filho de Deus. Isso vai mudar a forma de você tratar as pessoas. Exercita-te na piedade, para a glória e louvor de Deus, até que Ele venha. Que Deus em Cristo nos abençoe.